Muito bem, 10 horas 38 minutos, confirmando 10h38, estamos de volta aqui com o nosso Mesa Redonda, na Rádio Rural AM de Parelhas, recebendo hoje, aqui nos estúdios, como já divulgamos, o prefeito eleito lá no município de Jardim do Seridó, o Amazan. Amazan, seja bem-vindo, parabéns pela vitória. E aí, perguntar se você está feliz é uma pergunta que é uma redundância, né? Claro que você está. Esperava essa depois de disputar duas eleições para prefeito de Jardim do Seridó, para deputado estadual, na terceira veio a vitória, esperava essa vitória. Amazan, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Joelma, ouvintes da Rádio AM, Parelhas, bom dia. Marcos, com certeza a gente esperava, lógico, que sabíamos que não ia ser fácil, né? Mas como eu era o candidato natural da oposição, nos dava um certo conforto, não é? Do ponto de vista de que a gente tinha toda uma experiência já da outra campanha, e quando a gente erra em alguns pontos e aprende com esses erros, a gente tem mais chance de acertar da próxima vez. Bem como também assim, a votação expressiva que a gente teve para deputado, sabendo que é totalmente diferente de uma campanha polarizada, mas isso também nos dava uma certa confiança. E a campanha apertou um pouco a diferença, a margem, né, da nossa vantagem. A gente sabia disso, a gente monitorava sempre, mas fomos à frente, fomos com muita determinação, não baixamos a guarda, trabalhamos bastante e alcançamos o êxito. Você disse que aprendeu nas duas eleições que você disputou, inclusive até não cometer talvez os mesmos erros, né? Que erros você acha que cometeu e que você preferiu, por exemplo, não cometer esse ano? A gente, por exemplo, a gente já sabe a área onde mais deve atuar, né, das comunidades. A gente são coisas até assim internas, né, de pesquisas, né, que a gente, na primeira, claro que foi uma pesquisa foi uma campanha também muito bem conduzida, não é? Mas tem algumas particularidades que a gente aprende e que, assim, de uma segunda vez você passa a executar de forma diferente. Então você prefere não entregar o jogo, porque senão vai ensinar. Lógico, né, Marcos? Você é muito... Quando você foi perguntar, eu já sabia qual era a pergunta. E aí, Joel? Do Amazan cantor para o Amazan prefeito. E aí, vai conciliar o cantor com o prefeito? Porque cantar é uma coisa, né? O mundo artístico. Vem para o mundo da política, que a gente sabe que é um mundão, né? E que não é fácil, é difícil. Vai dar para conciliar? Não tenha dúvida. Eu tenho dito, ainda essa semana alguém me fazia uma pergunta nesse mesmo sentido, e eu dizia: se eu tivesse a metade do que tem Antônio Hermílio de Moraes, e é bem sucedido e tem muito mais atribuições do que a Amazan. E com relação ao artista, é bom que meus fãs fiquem tranquilos, porque eu não vou parar de cantar. Eu tenho uma banda formada com músicos profissionais, com equipe profissional, formada há muito tempo. Você vê que eu, na própria campanha, eu fiz dia 23 e 24 de setembro, eu fiz 2 shows. Um foi aqui numa cidade chamada Triunfo, Potiguar, na sexta-feira. Eu saí de Jardim 10 horas da noite, portanto já tinha acabado meu trabalho como candidato. Fui a Triunfo, Potiguar, fiz um show 1h da manhã. 8 horas da manhã eu estava no mercado público, fiz um comício. E naquele dia, estrategicamente, eu programei o comício das mulheres para a noite. E aí eu disse que só mulher estava num palanque. E aí, à tarde, eu peguei um carro, fui a Recife, peguei um avião, fui para Salvador, andei mais 60 quilômetros, fiz um show no sábado e no domingo eu estava em Jardim. Agora, você acha que, por exemplo, essa pergunta que a Joelma acabou de fazer,
e você disse que já lhe fizeram várias vezes. Você acha que é porque, por exemplo, existe um sentimento hoje do povo de Jardim do Seridó, de um prefeito presente na cidade? Por isso que as pessoas de repente podem até imaginar, mas é um artista renomado, ele tem uma agenda de shows muito cheia, e aí, será que ele vai ser esse prefeito presente? Você acha que é diante desse sentimento que existe na cidade, ou de repente não existe esse sentimento? Existe, e as pessoas têm razão, porque gato escaldado tem medo de água fria. Eu vou só dar um exemplo. A semana passada eu não estive em Jardim. Sabe onde eu estava? Em Natal. Fazendo o quê? Trabalhando para a prefeitura. Segunda-feira à noite eu não vou estar em Jardim. Terça e quarta. Sabe onde eu vou estar? Em Brasília. Fazendo o quê? Visitando gabinetes. Para quê? Para trazer coisas para Jardim do Seridó. Eu, a partir de hoje, eu não sou só o empresário e cantor. Eu sou o empresário, cantor e prefeito eleito de Jardim do Seridó. Então, eu tenho dito, de segunda a sexta, eu sou prefeito. Claro que eu vou ser prefeito todo dia. O prefeito não tem hora para trabalhar, vai trabalhar domingos e feriados. Mas, expediente da prefeitura, de segunda a sexta, durante o dia. À noite, eu sou cantor. À noite, eu sou... no sábado, final de semana, eu posso fazer meus shows tranquilamente, não vejo isso me atrapalhar em absolutamente nada. Quando é que você acha, durante a campanha, que inclusive esse ano foi muito curta, né, 45 dias, qual foi o momento que você disse, opa, eu estou eleito prefeito de Jardim do Seridó? Nenhum momento. Em nenhum momento eu disse que estava eleito. E no início da campanha, que as pessoas achavam que era muito fácil, as pessoas que rodeavam, que trabalhavam comigo, eu sempre fiz questão de dizer, não é fácil, não existe isso. Em política se sabe que quem começa na frente, numa larga vantagem, como a gente tinha, a tendência é não manter, a tendência é cair, porque vai se desgastar. E quem começa atrás, nas pesquisas, vamos dizer assim, a tendência é chegar. Então nós sabíamos que ia apertar. Confesso que não imaginava que era tanto. Mas apertou. Fazer o quê? Por que você não divulgou não a pesquisa? Porque eu estava sempre na frente. E como eu sabia dessa tendência de aperto, então digamos que eu divulgasse uma pesquisa em maio onde eu tinha 20 pontos. Eu sabia que não ia ficar em 20 pontos. Aí digamos que em julho eu divulgasse outro onde eu estava 12, 14 pontos. A Amazon caiu, né? Caiu. Então, estrategicamente, você acha que foi a decisão correta? Marcos, exato. Amazon, me diga uma coisa, e aí? Passada a campanha, né? Agora, como você já disse, já está nessa fase de pensar na administração. Já deu para, por exemplo, esquematizar como é que vai ser o início do seu governo? Sim, assim, nós temos medidas que não divulgamos, claro, já fui perguntado. Pode divulgar hoje? Não, que não divulgamos, que não pretendemos divulgar, né? E, assim, o trabalho agora é natural que seja de transição, nós estamos terminando de montar essa equipe de transição, muito calmamente, observando, conversando com os prováveis secretários, sem dizer que são cogitados. Claro. Inclusive tem uma lista já circulando aí no WhatsApp, daqui a pouco... Totalmente falsa, viu? Totalmente furada. Eu só vi 2 nomes aí, eu não quis nem ver o resto. Mas se você quiser eu lhe mostro. Não, daqui a pouquinho eu vou dizer um por um para você responder se é verdade ou não. Tá bom? Joelma. Hoje tem uma grande preocupação com essa crise que aí está, né? Eu acho que é consciência. Já era consciência dos candidatos, né? Que realmente o Brasil vive um momento difícil, onde as prefeituras são as mais atingidas, porque realmente o povo sempre procura primeiro a prefeitura, né? Não é o governo do estado, não é o governo federal. O povo busca a prefeitura porque está mais junto, está perto. E essa crise atinge as prefeituras. O que é que a Amazon vai fazer, né, para realmente conseguir fazer uma boa gestão, principalmente neste primeiro ano, né, 2017, para realmente atender a população? Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito muito no destino. Esse foi o meu chavão, inclusive, de abrir os comícios. Sempre foi assim. Eu acho que, para quem tem a história de vida que eu tenho, o destino quis que eu fosse prefeito de Jardim do Seridó. Eu sempre acreditei nisso. Eu tenho tanta fé que o destino vai me fazer um bom prefeito, que eu vou fazer uma boa gestão, que essa pergunta
Joelma, ela pode ser bem complexa, mas eu sempre digo, eu tenho esperança que o país vai reagir. Eu nunca vi uma crise maior do que a que nós estamos vivendo, mas eu também nunca vi um país com tanta força de recuperação. E para minha felicidade, ontem, 10 horas da noite, quando terminaram meus compromissos, que foram muitos, ontem eu vou ver jornal para me desligar um pouco. As notícias foram ótimas com relação ao país, vocês devem estar sabendo. A Petrobras subiu simplesmente 10 pontos as ações, a indústria já dá sinal de recuperação. Então, eu estou começando a ver que a coisa vai se desenhar conforme eu esperei, tá certo? Agora, na prática, não podemos contar só com isso. Então, na prática, o que acontece? Eu sempre disse nos meus discursos, meus comícios, que administrar uma prefeitura, apesar de ser diferente, bem mais complexo, mas é orçamento. Você administra orçamento, você recebendo e pagando. Então você não pode contrair mais do que você tem a receber. Até porque na iniciativa privada na sua casa é mais fácil de você administrar isso. Mas na pública é muito mais complicado, porque tem muitas leis de responsabilidade e probidade, até se você fizer contas sem previsão. Então hoje é tudo muito técnico. Então hoje você tem uma previsão de orçamento, uma previsão de gasto. Evidentemente que esse orçamento do ano que vem não foi eu que mandei, não foi minha equipe que fez, mas vamos dentro desse orçamento fazer o melhor possível para cumprir as prioridades. E eu fui pioneiro em Jardim do Seridó em abrir uma pré-campanha ouvindo as prioridades, as necessidades principais dessas pessoas. E baseado nisso é que nós vamos, a partir de quando sentar, que ver os dinheiros que tem, que ver tudo direitinho, já planejar as ações iniciais. Claro que temos já em mente algumas, mas é tudo muito pé no chão e muito técnico. Tem que ser tudo muito técnico, não pode ser vontade e passar o pé pela mão. Eu acho que tem que ser dentro da lei, fazer a coisa certa. Eu acho que é melhor o pouco certo do que o muito errado. Você fala na questão de prioridades e que pôde ouvir das pessoas. Que tipo de prioridade hoje Jardim necessita? Para início de governo, você vai priorizar o que, por exemplo? A saúde é um clamor da sociedade brasileira. Os municípios que não têm estrutura de hospitais e tudo mais sofrem muito mais ainda, né? Então essa questão de marcação de exames é uma coisa muito complicada, as pessoas sofrem muito com isso, né? Então a saúde é uma prioridade para a gente tentar minimizar esse efeito de falta isso, falta aquilo, né? Tem um clamor muito grande da população jardinense para que se tenha plantões, pelo menos à noite, no hospital. Nós vamos tentar isso, né? E é um compromisso nosso, não vamos medir esforços para isso, tá certo? Então, prioridade, saúde, a educação. Nós temos um pensamento de dar uma mexida do ponto de vista de buscar muito no mais educação, no mais cultura na escola, tá certo? Para que a gente tente ocupar os jovens. Jardim do Seridó está vivendo uma realidade muito triste dos nossos pré-adolescentes, sem ter o que fazer, soltos na rua. As leis não favorecem para que se tome providência, então é preciso que se use as alternativas para que tente ocupar esses jovens, para que tente tirá-los do caminho errado. Então são prioridades. E também muita pavimentação, que Jardim está muito defasada nesse sentido. Um plano diretor para Jardim do Seridó é urgentíssimo. Então são essas as diretrizes, né? Além de outros compromissos nossos de campanha que não são para imediato, já para
para os primeiros meses, mas que serão, sem sombra de dúvida, realizados. Tenho fé em Deus que farei, que é a pavimentação do leito do canal, que você conhece muito bem, e, se Deus quiser, transformar aquele campo, o horto florestal, que a gente chama campo florestal, num ambiente agradável, bonito e útil. Você pensa em fazer o que ali naquele campo florestal? Um parque. Um parque que você tem uma pista de caminhada, por exemplo, onde aquela casinha que tem ali, a gente vai transformar, se Deus quiser, pensamento nosso, num museu para a cidade. Você está compreendendo? Equipamentos como quadras, como campo de terra mesmo, tá certo? Essas coisas, pista de skate. Vamos fazer um projeto ali onde contemple a beleza, porque é o centro da cidade, é o coração da cidade, e você há de convir comigo que não está bom de se olhar, não é, Marcos? Não é? Com certeza. Está se vindo de depósito para lixo, para sucatas, para estacionamento, no centro da cidade. Então, eu tenho fé em Deus. E onde virá os recursos? Então, aí eu já estou indo a Brasília segunda-feira, querida. Mas você está esperançoso de, por exemplo, uma obra como essa, eu imagino que seja uma obra de grande porte, né? De realizar já no primeiro ano do seu governo? Não, evidentemente que não. Eu até respondi errado, porque você dizia as prioridades, né, de início, mas eu fui enumerando e terminei falando de uma que é para um pouquinho mais para frente, mas já começa agora. Quer dizer, a busca já começa agora. Primeiro que você tem que ter um projeto, não é verdade? Então já começa. Não vai ser, evidentemente, executado no primeiro ano, mas vamos atrás. Com relação à questão da saúde, você falou aí que vai priorizar o hospital Dr. Rui Mariz, né? Hospital e Maternidade Rui Mariz. Além disso, por exemplo, nós temos aí um prédio lá em Jardim, que por muitos anos a ideia seria se construir um novo hospital. E até hoje esse prédio está entregue às baratas, não é? Não sei como é que até hoje ninguém nunca foi sequer responsabilizado por aquele crime, mas está lá, enfim. É o cartão postal para quem chega em Jardim, é um prédio abandonado. Ali certamente você não vai querer construir um novo hospital. Passa na sua cabeça dar alguma destinação para aquele prédio da Coab? O hospital já existe, né? Como você mesmo disse, eu acho que não é necessário, respeitando quem teve a ideia e tudo mais, mas eu acho que a estrutura física a gente já tem, porque não basta construir, tem que manter e fazer funcionar. Não é? Eu tenho uma ideia para ali, sim, mas evidentemente que eu vou lá, em loco, né? Estou até pensando em ir esse final de semana, fotografar, inclusive, ver como está aí a estrutura, porque já está há muito tempo exposta, e aí ferro exposto enferruja, e não adianta você recuperar o que não tem mais recuperação. Então, primeiro, vamos ver se ainda existe possibilidade de recuperar. Caso não, tem que desmanchar, tem que ir por terra. Mas, primeiro, isso é uma questão que passa pelo jurídico, para a gente ver a legalidade da coisa, tá certo? Para poder se dar um destino adequado. Mas eu tenho pensamento, sim, do que poderia ser ali. Nós sabemos que ser empresário é uma coisa, né? Mostra que você entende, né, de algumas situações. Gerir, né, a gestão de uma prefeitura é algo muito sério, porque assim, são muitos recursos, por exemplo, a saúde. Eu digo que saúde é uma sopinha de letrinhas, né? Até quem vive dentro dela acaba não entendendo totalmente. A Amazon está pronto para realmente entender tudo um pouco de uma prefeitura, de comandar, porque existe essa preocupação também de uma população que um prefeito não seja comandado. Porque nós sabemos, e com todo respeito, né, aos jardinenses, como em todas as cidades, nós somos cercados de pessoas que têm boas intenções, mas também aquelas pessoas que também acabam querendo usar de má fé, de má intenção. A Amazon está preparado para observar tudo isso? Porque é o seu nome que está em jogo. Estou preparado, estou pronto, disposto, e com um provérbio, talvez não provérbio, mas um ditado, como diz minha mãe, muito antigo. O olho do dono é quem engorda a boiada. Tá certo? Evidentemente que se eu não entendo de uma coisa, mas eu vou me informar. Evidentemente que eu tenho ao longo desse tempo me informado. E botar pessoas técnicas, como falei, competentes para aquelas pastas, acompanhar e cobrar, fiscalizar cada ponto, e não apesar de ser mais complexo, mas não é diferente. Por exemplo, eu tenho na minha empresa um engenheiro de produção, certo? Eu sei o que eu quero,
mas quem vai trabalhar é ele. Mas o produto final, quem aprova sou eu. Então, numa secretaria não é diferente. Eu quero que isso aqui funcione. Você não é técnico, você não sabe como funcionar. Agora, o resultado, eu sei qual é, o que eu quero. Então, eu quero o resultado. É metas e compromisso e resultado. Você vai eleger como, por exemplo, perfil para a escolha do secretariado, um perfil técnico, político, ou vai conciliar os dois? É muito assim, abstrata essa questão de dizer técnico. Eu escuto dizer e acompanhei que um dos melhores ministros da saúde que se teve foi Zé Serra. Qual é a formação do Zé Serra? Tem alguma coisa a ver com medicina? Nada. Não é verdade? Então é bom que as pessoas entendam que quando se dá uma pasta a uma pessoa, não é necessariamente que ela tem que ser daquela área na prática para que isso funcione. É preciso ela entender, além daquilo um pouco, ela também entender de gestão. Não é? Então pode ser que eu até nomeie uma pessoa que dê um choque. Mas o que é que essa pessoa entende disso aqui, né? Essa pessoa não é dessa área. Não é? A pessoa, você pode julgar que aquela pessoa não entende, mas, no entanto, eu vou saber se ela entende antes de nomear. Tá entendendo? Eu não sei se foi claro. Então, foi claro. Então, você pretende, no caso, fazer uma mistura, né? De repente não é obrigado que, por exemplo, para a saúde seja um médico. Não, né? Não é necessário. Para a agricultura seja um agricultor. Não acho que seja necessário. Hoje em dia, Marco, a coisa é muito sistema. Hoje em dia é tudo muito sistema. Não é? Para você acompanhar o resultado da minha empresa, eu tenho um sistema lá. Eu chamo minha gerente, eu digo, eu quero aqui tal coisa. Ela puxa e está na hora. Você tá, porque já está no sistema, é alimentar o sistema. Entendeu? Aí, para isso, sim, aí tem que ter as pessoas competentes que saibam os caminhos das pedras. Hoje, dia 15 de outubro, já tem algum secretário definido? Tem, mas assim, na minha cabeça, ele nem sabe, né? Mas para que pasta? Não é. Para que pasta? Não. Mas pelo menos a pasta. Não. Educação. Saúde, foi saúde, né? Não, me permita, não. Eu diria que tem uns 3 definidos, mas eles não sabem que estão definidos. Não foram convidados ainda? Então. Não, expressamente não. Mas dessa relação que circula no WhatsApp, alguns deles não? Rapaz, eu nem vi essa relação, porque essa relação não foi eu que fiz, e eu me deu o direito de não nem ver a toda. Quando eu vi os 2 primeiros nomes que me disseram, eu digo, parei, eu não quero mais saber. Então vamos fazer o seguinte, já que você não vai anunciar aqui, não vou lhe forçar a fazer nada, né? Quando é que você pensa no secretariado? Em breve, depois da nomeação da comissão de transição, não temos pressa, assim. Já tem a comissão formada? Não. Anunciada, não? Não. A gente sabe, por exemplo, aqui nós temos aqui 1, 2, 3, 4, foram 6 partidos, né? Que compôs a coligação. Esses 6 partidos vão ter participação, né, porque é sempre assim, há os acordos políticos, isso é evidente, né? E quando um partido vem apoiar é porque tem os acordos políticos, isso acaba sendo normal, né, em qualquer município, seja também eleição municipal, estadual. Esses partidos irão ter voz até no secretariado ou não? Não. Voz e vez, né? Voz é uma coisa, vez é outra, né? Veja bem, não me foi cobrado nada nesse sentido. Nenhum partido disse, eu vou lhe apoiar em troca disso ou daquilo. Nenhum, absolutamente. Da mesma forma que ninguém que esteve comigo na campanha, que me acompanhou, assim, me apoiando, cobrou e disse que eu teria que dar uma pasta. Não tive, até porque é proibido doação de empresas, como era de praxe, mas nessa campanha não teve mais. Portanto, não tenho compromisso absolutamente com ninguém. O meu secretariado eu vou escolher. Agora, eu também sou uma pessoa muito, vamos dizer assim, dinâmica no ponto de vista de ouvir opiniões. É diferente eu perguntar, Marcos, o que é que você acha de Joelma? Você convive com ela, como é essa pessoa? E do que eu dizer, do que você chegar para mim, mas Joelma, você já viu em ponto. É diferente, eu acho que é diferente. Então, eu sondo a pessoa primeiro, depois eu vou conversar com quem conhece essa pessoa para saber quem é aquela pessoa. Porque não basta ser competente, não basta ter capacidade, é muito mais do que isso, né? Tem que ter competência, capacidade e saber lidar com gente, porque nós fomos eleitos por pessoas. Então, um secretário tem que tratar bem as pessoas.
não é? Muitas vezes ele pode até dizer um não, mas ele tem que dizer de uma forma que seja humanitária, não é? Não chegar e dar um toco na pessoa. Eu acho que meu compromisso de campanha, deles foi esse, de colocar pessoas que saibam lidar com pessoas, que tratem bem as pessoas. Eu quero fazer uma administração de paz, de harmonia em Jardim do Seridó. Eu já convoquei o povo para descer do palanque, para esquecer campanha, para a partir de agora pensar em Jardim como um todo, sem cor partidária, para que a gente possa fazer essa administração voltada para a administração e não para pensar se reeleger daqui a 4 anos. Não, eu vou fazer pensando no meu foco. 4 anos, tá certo? Você acredita que o radicalismo atrapalha muito o desenvolvimento de uma cidade? Atrapalha, sem sombra de dúvidas. Atrapalha. Pô. A casa do meu ancestral Antônio de Azevedo Maia, que vivia escorado de madeira na rua que a tia de Marco mora, que ele morou também, que eram ruínas, e nós transformamos num telecentro que tivemos a lucidez de dar a oportunidade às pessoas mais carentes de ter a oportunidade de estudar num lugar decente, num lugar com mesas acolchoadas, com cadeiras acolchoadas, de transformar o telecentro num local onde as pessoas mais carentes tinham a oportunidade de estudar as lições básicas de computação, onde os alunos que não tinham computadores em casa da impressora tinham 3 horas durante o dia, uma de manhã, outra tarde, outra noite, para oportunizar todos de fazer os trabalhos escolares lá e imprimir lá. Tive uma oportunidade de usá-lo para dar oportunidade a alunos universitários serem monitores desses cursos de informática lá. Tive a oportunidade de comprar um prédio que antigamente funcionava as oficinas do seu Movanildo dos Santos Medeiros, que ele contribuiu com essa aquisição, porque como eu não usava o dinheiro da Câmara para outros fins, eu juntava todo ano, no final do ano eu fazia um projeto e aplicava o dinheiro que eu mesmo tinha economizado. Eu tive a oportunidade de passar 4 anos na presidência da Câmara e nunca tirar uma diária para mim, nunca tirei, até os trabalhos que eu tinha direito a receber, como eu morava, na minha família morava em Natal, eu ficava muito em Jardim, mas ia visitá-lo, do dia que eu ia visitá-lo, levava os documentos do Tribunal de Contas, e como eu já ia, não cobrava diário nenhum, porque eu já ia para casa de qualquer forma. Então, nós tivemos a oportunidade de fazermos desta administração uma administração onde os vereadores se respeitavam e exigiam o respeito dos outros. Aonde quem foi bagunçar na Câmara foi para a cadeia, não teve outra coisa, chamei a polícia e mandei levar. Porque é um lugar de respeito, é um lugar onde os vereadores têm de respeitar. Então está faltando respeito hoje? Estava faltando até então. Eu espero que a partir do próximo mandato não falte. A gente está sabendo que a presidência da Câmara está pegando fogo. Como é que o senhor está vendo? O senhor vai fazer parte da casa? Como é que o senhor vê essa presidência? Eu acho, voltando ao que eu estava colocando, ainda me desculpa, eu termino já respondendo a sua pergunta, fica à vontade. É que quando um vereador desrespeita outro vereador, ele não está desrespeitando a pessoa do vereador, está desrespeitando um cidadão que está representando 1000 pessoas, 500 pessoas, 600 pessoas, e essas pessoas estão sendo desrespeitadas quando acontece isso. Então, nós precisamos dar um basta nisso, nós precisamos acabar com essa coisa da cor vermelha, da cor verde. Nós temos que ser uma cor que é Jardim do Seridó. Essa cor me motivou, inclusive, a aceitar o apelo de muitas pessoas a ser novamente candidato, quando não era o meu projeto. Mas me diz uma coisa, agora, isso quando a presidência da Câmara... Isso não é um discurso, por exemplo, de quem venceu as eleições. Vamos acabar com essa... descer do palanque, vamos acabar com essa questão, que a gente sabe, Thais, que ao longo dos últimos anos, isso é uma prática que se instalou e perdura em Jardim do Seridó, o radicalismo político. Quer dizer, depois que se vence as eleições, é muito bacana falar, mas eu quero saber o seguinte: o que é que vocês têm feito para, no dia a dia, durante o ano, estimular Jardim a acabar com esse radicalismo político? Ok, Marcos, eu digo a você o seguinte, que a prática que eu tenho anterior me crediciona a dizer a você e a todos os outros que eu sou homem de paz. Você nunca me viu brigando com ninguém, pelo contrário, eu sou a pessoa que não aceita respeito porque eu não desrespeito, tá certo? Então veja só, se isto não é eficiente, eu estou dizendo que eu estou à disposição da população que em mim confiou,
E eu digo com toda tranquilidade, porque eu disse a todos os eleitores de Jardim Seridó que quem quisesse um capacho do prefeito não votasse em mim, quem quisesse uma pessoa que fosse para lá brigar por coisas inúteis não votasse em mim, quem quisesse fazer da atividade política um ringue para briga não votasse em mim. Então, eu estou dizendo que eu procuro e vou procurar fazer da Câmara um lugar de respeito e que respeite os eleitores. E dizendo claramente que a Amazon está de testemunha aqui, quando ele insistia para eu ser candidato, eu me neguei por diversas vezes a ser candidato, minha família ficou contra, tomei uma decisão radical de realmente voltar depois de 8 anos, que eu disse a você até pelo telefone, que era uma situação muito difícil, porque tínhamos eleitores que quando eu larguei a política tinha 8 anos e agora não tinha acompanhado nada desse trabalho que eu estou falando para vocês aqui. Então era difícil voltar até para conquistar esses jogos. Mas eu tive a felicidade de ter os amigos que me ajudaram, de ter o nosso trabalho, a nossa ética, prática ética, que valeu muito. E eu tive 503 pessoas que acreditaram que isso é o caminho certo. Então, com esta disputa, eu digo a vocês, eu estou disponível para conversar com a situação, com a oposição. Eu tenho a felicidade de ter 3 pessoas comigo, 4, que são vereadores eleitos pela chapa de Amazon, que confiam nesse trabalho que a gente tenta fazer, que me deram carta branca para a gente discutir qualquer união a favor de Jardim Seridó. Eu tenho certeza que, pelo pouco tempo que a gente conviveu politicamente, a gente convive há muitos anos, eu e a Amazon, até tocando sua fone em folo furado. E já ficou bem claro aqui, Djalma, que Tais vai ser esse articulador com a oposição, né? Então é isso que eu quero saber em relação à presidência da Câmara, né? Porque a situação fez 5, vocês são 4, oposição. A oposição está dividida, né? Aí, eu vou deixar claro que a oposição, no caso a Amazon, está dividida. Hoje tem 2 pré-candidaturas à presidência da Câmara, né? Vocês acham que vão tirar proveito dessa divisão? Eu não conheço, Marcos, sinceramente, essa divisão de candidatos. Eu conheço um discurso de que eles estão unidos e que terão fazer oposição a Jardim Seridó. E eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito que nenhum cidadão que recebeu o voto popular vá fazer oposição à cidade. Por exemplo, agora mesmo, eles colocaram um projeto para reduzir uma CIP que está sendo cobrado. Quer dizer, que é muito obscuro esses projetos, porque aprovaram uma lei que diz que é para cobrar 15%, que não estão cobrando os 15%, que não é cobrado na zona rural e tem povoados que estão sendo cobrados, que tem ruas inteiras na cidade sem energia elétrica que cobra a taxa de iluminação pública, que tem, vocês conhecem e sabem que uma lâmpada de LED gasta em torno de 20% do consumo de uma lâmpada normal. Se eles tivessem trocado essa lâmpada, podia até ser que fosse plausível agora fazer essa alteração. Porque não propuseram antes? Olha, veja só, agora nós temos a seguinte situação: essa lei é inconstitucional, porque ela fere o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que para reduzir a alíquota de impostos ou de contribuições tem de ter uma outra fonte de renda, e eles não apresentaram essa outra fonte de renda. De onde é que vão tirar isto? Ou seja, é um revanchismo político do qual eu não entendo como se acontece, porque o próprio prefeito eleito hoje, Amazon, já tinha dito que na hora adequada, na hora que tivesse os elementos, faria redução, excluindo pessoas que... Porque no Brasil tem coisas muito loucas. Tem pessoas que têm direito à Bolsa Família que não recebem, tem pessoas que não têm direito que recebem, e pessoas que têm direito e não recebem são penalizadas ainda, porque toda coisa que acontece se diz, não, o cara da Bolsa Família não paga. E o que tinha direito e não está recebendo pode pagar, se ele não está nem recebendo. Então, eu acredito que nós precisamos mudar muita prática política. Mas o senhor, como articulador, vocês vão colocar um nome para disputar a presidência, ou vocês vão tentar, no meio do campo, dar um jeitinho para entrar em acordo com alguém da situação? Até porque Tais viajou e não respondeu a pergunta, né? Qual pergunta mesmo? Da presidência da Câmara, como é que está o processo? A presidência da Câmara será votada no dia 1º de janeiro. Hoje nós estamos a 15 de outubro, nós temos 40, 70,
Espera aí, estou viajando aqui. Está muito cedo então ainda, né? Está muito cedo para a gente ter uma definição. 45 dias. Os bastidores já estão fervendo, que cedo. São todos, olha. Veja só, se você disser a qualquer pessoa que nós não estamos trabalhando, estamos fazendo uma mentira. Na verdade, eu tenho hoje o apoio dos outros 3 candidatos da nossa bancada, está aqui. Pronto, acabou de assumir que vai se candidatar a presidente da Câmara. Não assumi isso, não disse. Demorou muito para responder, mas respondeu. Não falei isso. Não pode falar que eu não falei. Eu disse que eu tenho apoio para negociar. Negociar. Poderá negociar com alguém da situação? Posso negociar com qualquer um. Pode se lançar candidato a presidente? Não sou candidato a nada ainda. Eu fui candidato a vereador e, por uma sorte, pela amizade que a gente tem e por esse trabalho que eu acabei de descrever aqui, eu tive a felicidade de ter 503 pessoas que acreditaram no que já viram, que votando em mim não é nem uma aventura, que sabe o que é que eu vou fazer, sabe que o certo é certo, o errado é errado. Teve fatos que eu era líder do prefeito e eu votei contra e expliquei que eu votei. Eu estou à disposição dele de manhã, tarde, de noite, da hora que ele precisar para ajudá-lo. A fazer o quê? Fazer o que nós combinamos. Ele não disse aqui na entrevista, mas eu acho que foi até porque não foi perguntado, que a principal bandeira nossa foi, quando eu fui presidente da Câmara, eu fiz um portal da transferência que não existia naquela época ainda, prestei conta de cada centavo, aonde botei, como botei, para quem botei, certo? E ele tomou esta coisa como meta principal dele, ou seja, quem trabalhar com ele vai ter trabalho honestamente e provando onde botou o dinheiro, que é muito pouco. Então, a Câmara Municipal de Cidó faça um balanço do que foi feito antes e do que foi feito depois da minha gestão. E aí pode me ligar, sem problema nenhum. Daqui a pouquinho você volta a falar conosco. A Câmara, esse ano nós tivemos uma significativa renovação na Câmara Municipal de Caicó. E um deles está aqui. Já é o costume. Me desculpe, pelo amor de Deus, Jardim Cidó, me desculpe. Mas é o costume de fazer diariamente um programa em Caicó, né? E Jardim Seridó, Ronald Neri é um dos exemplos dessa renovação, né? Primeiramente, parabéns pela vitória, Ronald. E aí, o que é que Jardim pode esperar da sua juventude e principalmente do seu papel, da sua postura na Câmara Municipal de Jardim do Seridó? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Joelma de Souza. Bom dia, prefeito eleito Amazã, vereador Tais. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural e, em especial, jardinenses que estão sintonizados nesse momento. Inicialmente, agradecemos a oportunidade e o espaço cedido nesta manhã de sábado. Posteriormente, gostaríamos de dizer aos eleitores de Ronald Neri que eles não votaram em uma aventura. Apesar de sermos uma voz jovem, seremos uma voz atuante na Câmara Municipal que está disposto e preparado, juntamente com o prefeito de Amazã, para, acima de tudo, resgatarmos a autoestima de Jardim do Seridó, descermos do palanque e resgatarmos a autoestima, sobretudo do jovem. Quem acompanhou a nossa caminhada viu que, durante os 45 dias, uma das principais bandeiras do vereador Ronald foi o setor juventude, setor este que sente-se abandonado em Jardim do Seridó, sente-se carente de um líder, de uma voz que possa atuar em seu nome, em nome da nossa categoria. Então, a minha candidatura, ela não foi nenhuma candidatura forçada, muito pelo contrário. A candidatura de Ronald Neri, ela nasceu nos bairros, nasceu da família jardinense, nasceu sobretudo na juventude. Ronald, por que não você? Elabora um projeto, bota o bloco na rua, vamos em frente, vamos caminhar conosco. Então, a ideia, nós fomos aderindo, fui unindo, agregando, fiz uma base de apoiadores muito boa no município de Jardim do Seridó e, graças a Deus, no último dia 2, tivemos uma expressiva votação de 687 votos, onde posso dizer hoje que sou o segundo vereador mais jovem a participar daquela Casa Legislativa pelos próximos 4 anos. Como é que você avalia hoje o Poder Legislativo de Jardim do Seridó? O Poder Legislativo de Jardim do Seridó,
no último dia 2 foi comprovado que necessitava com urgência de uma renovação. Prova disto é que a Câmara de Jardim, como o Marcos falou inicialmente, obteve uma renovação de 66,6%. Por exemplo, aqui a bancada de oposição, ela foi toda renovada, onde o advogado Gilberto Brito não foi candidato à reeleição, apoiou o nosso nome. Estamos lá e os nossos outros colegas, Tais, Dormiro da Saúde e Cássio, também são novatos na Câmara Municipal. Houve a renovação gigantesca. Você falei que você fez uma campanha voltada para a juventude, né? Que tipo de projetos você pensa em apresentar na Câmara, já no primeiro ano do seu mandato, voltado para a juventude de Jardim do Seridó? O primeiro projeto, e será uma das nossas bandeiras na Câmara, ao lado do nosso, vou cobrar muito do prefeito Amazan, trata-se do projeto Ao Longe da Cidadania. Esse projeto Ao Longe da Cidadania é um projeto onde a prefeitura irá fornecer todo um material e toda uma estrutura onde possa ceder às pessoas de Jardim do Seridó que não tenham condições de se locomover para Caicó, para Acari, para Parelhas, para fazer um cursinho pago, até mesmo em Jardim do Seridó, que a prefeitura possa ajudar a esses estudantes a atingir a sua meta, que é uma aprovação no Enem, aprovação em concurso público, aprovação no IFRN, o FESA, o ERN e por aí vai, nas diversas instituições. Além disso, acho de suma importância e com prioridade a Amazan olhar com carinho para os estudantes universitários. Recentemente tivemos a infeliz notícia que houve-se um corte na ajuda de custo de locomoção dos estudantes de Jardim que precisam se locomover para Patos, para Caicó, enfim. Então, isso acho que a Amazan, não tenho dúvida, que a Amazan vai olhar com muito carinho e voltar a disponibilizar esse recurso para os estudantes. Você vai defender que vocês coloquem um nome para a presidência, você é de acordo que se faça um acordo? O vereador Ronald Neri, ele está pronto para somar e para ajudar o Bloco de Amazan, a nossa coligação, certo? A princípio, nosso apoio, nosso voto é para o colega Jonatas, para Tais, por todo o histórico que tem, por todo o trabalho prestado que tem em Jardim do Seridó e naquela Casa Legislativas, mas por outro lado, em contrapartida disso, se Tais não conseguir, seja lá por qualquer motivo for, esse voto que está faltando, porque nós estamos com 4 e ele está com 5, e eles estão com 5. Se Tais eventualmente não conseguir esse voto que está faltando e se dispor a colaborar com os seus colegas de bancada, não tenha dúvida que o vereador Ronald Neri está pronto para ajudar a Amazan a fazer o melhor para o Jardim, fazer o melhor para administrar Jardim de Seridó pelos próximos anos. Esse é um cálculo aqui rápido, mas já tem 4 votos, né? Já está se articulando com a oposição para ver se conquista mais um, então já sai aí daqui do Mesa Redonda como forte candidato à presidência da Câmara de Jardim de Seridó, né, Ronald? Isso se conseguir desunir a situação, né? Porque senão vocês entrar unidos fica difícil. É importante ressaltar, eu gostaria de fazer uma análise aqui. Não é segredo para nós e não é segredo para vocês da imprensa que o atual presidente da Câmara de Jardim, ele não é unanimidade dentro do sistema do PMDB, certo? Prova disso é a não candidatura dele a vice-prefeito de Jardim do Seridó, onde ele foi impedido pelo próprio grupo liderado por Josimar e o seu pai, o vereador Joaci Costa. Então, se ele não é unanimidade dentro do PMDB, nós sabemos dos rumores que ele também, me parece, não ser unanimidade para ser o candidato à presidência da Câmara pelos próximos anos. Então, nós estamos abertos e dispostos a conversar, ouvir o pessoal da situação que será a oposição. Ronald está melhor de entrevistar do que Tais. Ele está mais aberto para falar sobre coisas do programa. Trajando o intervalo comercial, mas é importante você ter a presidência da Câmara do seu lado? Olha, veja bem, os poderes são distintos, né? Evidentemente que é mais confortável para um gestor, né, executivo, ter essa maioria e ter a presidência, é mais confortável.
Mas não é impossível administrar com a minoria também. Nós temos exemplos de gestores que fizeram um bom governo com a minoria dada, não só em município, mas em estado. Você espera que assim... Ricardo Coutinho é um exemplo disso. Ele governou o primeiro mandato com a minoria e foi para a reeleição. Então eu entendo que a Câmara de Jardim do Seridó vai contribuir para o progresso de Jardim do Seridó, vai confiar no projeto de Amazã, porque quando eu levar um projeto de interesse do povo, eu não acredito que os vereadores tenham coragem de votar contra. Esse é o nosso pensamento. E no que diz respeito à presidência da Câmara, essa questão aí eu quero deixar a critério deles. O legislativo que cuide disso aí. Eu vou cuidar do executivo. Não era isso, exatamente isso que ia perguntar, que você esperava que os vereadores ajam com responsabilidade diante de um projeto. Exatamente, não é isso que eu falei? 11h30, né? A gente volta aqui com o nosso Mesa Redonda, não é isso, Marcos? É verdade. Como é que está aí o Facebook, Marcos? Está bombando aqui, centenas de pessoas. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade aqui, o Amazã vai responder. Amazã, você foi muito corajoso, tem que ser realista, porque você, uma das promessas de sua campanha foi, se eu tiver equivocado, você pode me corrigir, foi fazer um carnaval durante 14 dias no município pobre como Jardim do Seridó. Então, sinceramente, foi uma atitude corajosa. Vai ter condições de cumprir 14 dias de carnaval em Jardim do Seridó? Antes de responder, eu queria cumprimentar Dormiro, da Saúde, e Cássio, de Zequinha, que são os outros dois vereadores, e dizer que assim, o convite para vir para o Mesa Redonda foi para a Amazã, né? Por acaso, Tais estava na hora que o Marco ligou e estendeu o convite a Tais, e Ronald chegou em seguida e se escalou também, mas Dormiro foi convidado, Cássio foi convidado, mas entenderam que ia ser muita gente aqui, e de forma que eu quero cumprimentá-los, e numa outra oportunidade vocês poderão entrevistá-los, né, os dois vereadores da nossa bancada. E também quero, já estou cumprimentando os vereadores, parabenizar os vereadores da oposição que foram eleitos, tá certo? E desejar um bom mandato para todos eles, tá bom? Marcos, com relação ao carnaval, não se esqueça que artista, compositor e poeta vive muitas vezes se inspira em alguma coisa para fazer uma música, para fazer um poema. Eu me inspirei em fazer 14 dias de carnaval em Jardim na campanha política de Jardim do Seridó, que foram 45 dias de carnaval. Um carnaval fantástico. E olhe que ao meio desta caminhada, a Justiça entendeu que não iria mais fazer, as duas coligações não iam poder mais fazer no mesmo dia, como ela havia dividido a cidade, então ela intercalou, um dia para A, um dia para B. E acontece que o nosso povo ficava louco no dia que era do opositor, porque não tinha aquelas famosas passeatas, não é? Que é um carnaval. Eu tive a oportunidade de, numa dessas passeatas, eu ir em cima de um paredão, tá certo? E ver aquela massa naquele fantástico carnaval. Eu digo, ora, esse povo gosta de festa, gosta disso. Por que não fazer um carnaval grande, que vai chamar a atenção, porque quando a coisa é polêmica, chama a atenção, não é? Então está sendo polêmico porque cidade pobre, primeiro, salvo engano, as prefeituras não estão nem por contratar bandas, né? Que parece que existe uma lei aí que se não chover, tem aí o Ministério Público não permite. Então já tem esse gargalho, ela pode contratar estrutura e tudo mais. Nós vamos usar a criatividade, vamos usar o nosso conhecimento para realizar 14 dias de carnaval, proporcionalmente ao tamanho da cidade. É bom que se diga, né? Ao tamanho da cidade agora, que a gente dê alegria às pessoas. Então, 14 dias de carnaval na cidade teremos, agora como você falou, dentro de uma criatividade, sim, esperando uma ajuda da iniciativa privada. Sim. Não só o carnaval, mas o São João, O São João foram 10 dias que eu prometi. Mas São João é mais fácil, né? Porque você tem amizade com muito sanfoneiro, né? Então... mas ninguém vem de graça, né? Você acredita, então, que você tem condições de cumprir essas duas propostas, Carnaval e São João, porque você sabe que foi uma das que chamou a atenção, né? Principalmente a nossa juventude, que gosta, né? E que se a Amazã não cumpre, é uma grande decepção. Já vou começar mal, né? Então vamos cumprir sim. É bom que se entenda, por exemplo, 10 dias de São João. Eu não vou ter todo dia uma estrutura de várias...
Vamos descentralizar isso, eu já disse na campanha. Vamos fazer um dia nos Currais Novos, vamos fazer um dia no Catururé, tá entendendo? Vamos fazer um dia de festival de quadrilhas. Então, essa coisa tem que ser entendida, que festa junina é todo um conteúdo de várias opções. De festival de sanfona, de festival de tios, né, de forró, festival de quadrilhas, descentralizar, fazer do bairro. Você já imaginou no carnaval a gente dizer assim: hoje vamos ter um arrastão saindo do Bela Vista com um paredão, tá certo? Na outra semana vamos fazer saindo da Baixa da Beleza, por exemplo, tá entendendo? Nós vamos movimentar o comércio do Bela Vista, porque vai ter a concentração, vai ter o comerciante que vai vender no Bela Vista. Nós vamos movimentar o comerciante do centro, onde vai chegar o arrastão. E eu tenho certeza que o povo gosta de festa, gosta de carnaval. Então, fazer festa não significa gastar rios de dinheiro. Eu sempre fui contra isso. Sempre fui contra uma cidade que, por exemplo, tem 10 mil, 5 mil habitantes e fazia uma festa na época do Paraíso, Ministério da Cultura, de 500 mil reais, 600 mil reais. Eu ficava com a dó disso aí, sabe? Porque eu acho que tem muito mais prioridade. Evidentemente que cultura, festa também é prioridade também, porque nem só de pão vive o homem. É preciso que as pessoas se dividam, até para conviver bem, entendeu? Então, mas fazer 10 dias de São João não significa gastar rios de dinheiro, não. É usando criatividade, fazendo o que tem a ver com São João. E quem sabe também até resgatar os antigos carnavais, né? Jardim do Seridó foi famoso. Não tenha dúvida. Esses 14 dias de carnaval, ele vai terminar na quarta. Na quarta-feira conta. Nós vamos ter aí uma coisa interessante. Vai terminar na manhã. Olha aí, alguma surpresa. Com relação ao Mangueiral, na campanha houve uma polêmica com relação a isso, que ninguém vai aqui entrar em detalhes, mas você acha que o município pretende absorver o Mangueiral nesse carnaval? Não tem nada a ver município com Mangueiral, tá certo? Abrir o Mangueiral, fazer festa no Mangueiral, nunca teve e nem vai ter. Isso não foi um compromisso de campanha? Não. E a Amazon disse que o Mangueiral vai abrir, que vai fazer a segunda-feira no Mangueiral. Mas não significa dizer que é a prefeitura vai fazer, tá certo? Existirá a festa. Evidentemente, sabemos que existe também a parte burocrática que a gente está já em conversação, já está em sintonia, tem total confiança, né? Como vocês viram no áudio que eu gravei, que eu fizesse ou quisesse, não sou, mas é evidente que existe um trâmite jurídico e que já está isso. Ok, você faz aqui uma pergunta que se não fizer, capaz de eu até apanhar, né? Esse Dantas pediu para perguntar a você se você pretende priorizar a conclusão da antiga prefeitura. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Inclusive, eu já estive essa semana me informando daquele que ninguém sabe o que é, né? Dizia uma coisa que era um prédio de multiuso, que ia ser usado para a prefeitura, e na verdade a fonte onde eu fui, que disseram que era responsável por esse prédio de multiuso, não me mostrou nada de acordo com o que se conversar. Na transição agora é que eu vou pedir para saber como está isso aí, e pelo que eu vejo daquele prédio, não falta muito para terminar, ok? Eu não entrei nele, mas por fora eu vejo que está rebocado, para ser bem prático, né? Já está rebocado. Por dentro eu imagino que esteja também. Ouvi dizer que falta simplesmente as esquadrilhas e tá pintura. Não sei se o piso já está concluído. É preciso fazer um levantamento de custo e buscar recurso. Agora, não vou admitir terminar meu mandato sem aquele prédio. Então você acha que falta um pouco de força e vontade de quem está no poder? Não, eu não quero culpar ninguém. Eu não quero dizer que faltou isso, faltou aquilo. Eu sei que não só era aquilo que o gestor atual tinha para fazer. Ele pode ter enfrentado dificuldades, e aí que eu não culpá-lo de jeito nenhum. Eu quero olhar para frente, eu não quero olhar para o retrovisor. Gencifran Azevedo, filho do nosso grande e saudoso Chico do Manuel de Rita, está aqui pedindo para que você olhe com bons olhos para a banda de música Euterpe Jardinense. Se Deus quiser, vamos olhar com todo carinho.
nós sabemos o que precisam, coisas simples que o próprio Geisifran me relatou, como uma rampa para cadeirante. Você pode admitir que um município não possa construir uma rampa para cadeirante, pelo amor de Deus. Então são coisas simples que a gente tem que fazer. Um banheiro para feminino, que só tem um, está entendendo? É necessidade. Instrumentos musicais que está precisando, e eu acho que existem fontes para se buscar isso. Não precisa o município desembolsar, basta ter projetos, basta ter iniciativa e buscar. Fardamento, que há muito tempo não tinha, você está entendendo? Eu sei que são muitos os problemas do município, muitas as dificuldades, mas eu acho que gestão é isso. A gente foi eleito para gerenciar conflitos e problemas. Não foi só para ser aplaudido e bater palma, não. Foi para gerenciar conflitos, necessidades e problemas. 11h40, estamos no Mesa Redonda. Amazã, a gente sabe do seu bom relacionamento com o governador Robson Farias, mas para por dificuldades do governo do estado, você acredita de que forma o governo vai ter condições de ajudar a gestão de Amazã? Eu acredito, como disse desde o início, que o país vai voltar a crescer. Eu sei, nós sabemos que não é só o Rio Grande do Norte que está em maus lençóis, inclusive tem estados mais ricos do que o Rio Grande do Norte, que estão muito piores do que o Rio Grande do Norte, não é? Sabemos das dificuldades, em particular do governo do estado do Rio Grande do Norte, mas sabemos também da grande vontade que o governador tem de contribuir isso, que a cidadania é diferente. Humano, né? Ele já disponibilizou para através do S quase R$1 milhão para as comunidades rurais, tá certo? Já está se na conta, talvez a greve tenha atrapalhado um pouco, faltavam algumas associações a abrir, isso, antes que já está disponível para ir para Jardim do Seridó. Então, só o governo já está fazendo isso aí, tá certo? E outras ações que o governador poderá ser nosso parceiro. Nós temos esperança de que o país volte a crescer, que o Rio Grande do Norte vai voltar a se normalizar e com certeza ele vai ser um parceiro. Por exemplo, nessa conclusão da prefeitura, creio que não vai se negar a fazer isso. E outros projetos. Nós tivemos uma ação também que não foi só para Jardim, mas que contemplou muito bem Jardim do Seridó, que foi aquele crédito do microcrédito para empreendedores, que injetou na economia um bom volume de recursos jardinenses. Nós tivemos a abertura do mercado municipal, que estava há 7 anos, você é testemunha disso, Marco, há 7 anos de portas fechadas, e que foi o governo Robson que entregou isso aí, tá certo? Além de outras coisas miúdas que foram também importantes para Jardim do Seridó. Você tem, antes de fazer essa pergunta, qual foi a importância que teve a Aninha de Osíris na sua campanha? Uma pessoa muito querida, muito bem relacionada. Para quem não sabe, a Aninha de Osíris é a vice de Amazã. Muito querida, muito bem relacionada com toda a sociedade jardinense e que, sem sombra de dúvida, tem um carisma fantástico e uma credibilidade de uma pessoa que viveu a vida em Jardim do Seridó, servindo a Jardim do Seridó. Talvez não tenha tido oportunidade nos últimos anos de ter sido profissional contratada, mas isso aí não é o caso. Mas ela nunca deixou de estar em Jardim do Seridó, de conviver com Jardim do Seridó, e o fato também de ser mulher, né, que hoje as mulheres lutam seu espaço. Eu tenho, inclusive, vi essa semana que o Congresso Nacional está defasado nisso aí, tá certo? Então foi muito bom, agradável ter um vice do sexo feminino. Eu acho que isso em vários aspectos. Qual vai ser o papel dela na sua gestão? Ela vai participar de alguma forma e de que forma? Ela vai participar sim. Eu acho que está bem definido isso para mim, né? Eu se tiver que me ausentar de Jardim por mais
7 dias, não hesitarei em deixá-la no cargo, tá certo? E depois para Jardim, porque faz aqui tranquilo, que eu não vou passar 7 dias em canto nenhum, não. E não hesitarei em nomeá-la. Eu acho que é 7, né, Thais? Você que entende mais do jurídico do que eu, pode me ajudar nela. Ou não tem uma regra para isso? Veja, eu estava aqui me coçando com os outros Para falar. Eu pelo percebi. fato de que nós temos, por exemplo, você fala em banda de música. Para quem não sabe, o diretor da Levanto Música, e lá tem de música sem contas, funcionários municipais e alunos estudantes. E lá nessa alunos estudantes, a gente botou que cada um receberia uma bolsa de estudo para participar da banda de música. E lá botamos também que funcionário que fosse músico, na hora do ensaio, com uma referência para pessoas que gostam de música, essa que é a defesa que tenha contribuído. Nós temos uma discussão muito séria a respeito da questão da utilização de produção alunos que possam trabalhar com o município e que possa ganhar o seu dinheiro para fazermos as oportunidades de o estudo dele, no caso. Nós temos exemplo que foi dado, por exemplo, o nosso amigo Deca, do mercado. Na época que os filhos estudavam com ônibus, fiz alguns alunos, e o combustível, o ônibus, o combustível e o motorista, e eles pagavam as despesas, no caso. E isso reduzia em muito os valores que era cobrado pela empresa. Porque só para entender, por lei, o município não tem a obrigação de dar o transporte para os universitários. Agora, uma que as pessoas precisam entender é que quando você procura fazer de que alguém progrida do município, se alguém vai voltar ao município para prestar sua assistência ao município, em 2%, e foi pago pela ação. Então, muitas coisas que as pessoas não entendem que eu faço gratuitamente, porque de qualquer maneira eu estou devolvendo um pouco do que eu recebi da sociedade, tá certo? Agora, outra coisa que você me perguntou e me passou pelo tempo naquela hora, qual é na prática o que nós estamos fazendo para acabar com o radicalismo? O nosso grande mentor dessa campanha, o Amazan, a campanha no dia 2, no dia 4 fez uma festa de aniversário que autores que insultavam a verdade, as palestras não ser agredidos. Pelo contrário, foram bem recebidos. Eu quero dizer que o nosso espírito, o espírito que nós mantemos, é personagem da nossa cidade e não na cidade do fulano, da metade do ciclano. Eu tenho certeza que não tem um só jardineiro que tenha dito. Eu procurei para fazer uma família que me relative para fazer um projeto então eu queria dizer a vocês que eu sou o mesmo Thais de antigamente. Até meu nome que é Jonatas, todo mundo sabe já nesse lugar, mas meu nome de 88 era Thais e até hoje sou Thais. Eu faço questão de ser chamado por dentro de coisa, eu sou pessoa assim, do mesmo jeito dos outros. Mostra que ele é bom articulador. Agora eu estou curiosa para saber. Sim. Pelo que Rodo disse, né? Se obrigatoriamente eu tento conseguir o voto. Eu posso, que já foi dito aqui por eles, eu posso dar 4 votos a um candidato que não seja radical, que não queira atrapalhar a Amazon e que quer ser o presidente da Câmara. Sem nenhum Eles problema. querem dividir a situação, nós já estamos percebendo isso. Mas é porque, se a gente for analisar, a eleição de Câmara, ela é totalmente diferente da eleição para prefeitura. É normal eleger um conselho bem eclética, com o presidente da oposição, com o vice-presidente da situação. Isso primeiro secretário de um partido, segundo de outro. Até no próprio lei orgânica. É dividir a situação. Não, é fazer com que a Câmara seja é fazer com que a Câmara tenha representação da população já nesse
Sidó. Agora, a disputa de Joelma é mais importante de Joelma que a inteligência dela é tão maior do que a nossa. Então, portanto, ela possa ela já faz a pergunta, já querendo a resposta. Ela quer induzir uma resposta, mas eu quero dizer a você, Joelma. É uma das mais nós pensamos, não há ninguém que possa imaginar qual é a grande vantagem de ser candidato a participar de uma e possa demonstrar. A minha experiência, eu tenho certeza que será útil à Câmara Municipal, será útil para que a gente possa ter um bom relacionamento com a Câmara. E eu tenho certeza absoluta que vocês sabem muito bem, como até os eleitores de Sidó, que eu não tenho nenhuma vantagem financeira em ser candidato a vereador, porque eu não sei ser vereador meia boca. Quando eu vou ser de corpo e algo, como fui das outras vezes. Por isso é que eu acredito que a população de Sidó acreditou em mim, votou em mim para ser vereador, porque eles sabem que eu largo até meus afazeres outros para fazer da minha gestão uma boa gestão. E eu não iria sujar uma biografia que eu fiz nem na Câmara Municipal de Sidó, só pelo fato de atender muito do amigo Amazon, dos colegas vereadores. Eu estou fazendo uma coisa porque eu acredito do bem. Se eu acredito na honestidade, eu acredito na ética, eu acredito no bem. E eu sempre vi, o mal nunca prosperou. Ele ganha uma batalha, mas perde a guerra, não tem problema. E assim, eu acho que essa renovação que a Câmara de Jardim passou nessa eleição, acho que é uma resposta da população da necessidade de termos uma Câmara produtiva. Com respeito a quem perdeu, quem ganhou, quem foi eleito pela oposição, pela situação, eu acho que a população de Jardim quer uma Câmara que discuta, que debata, que promova os debates mais importantes, sei lá, fora da sua parte do executivo, né? Mas talvez seja essa a resposta que a população queria. Mas a gente pergunta de acordo com o que vão falando, né? Olha, mas eu me refiro à questão da renovação que a Câmara... Porque Rondo disse, né, quando falou em relação ao Iron Júnior, que Iron não é bem aceito dentro do PMDB, né? Aí Rondo está dizendo assim, Iron, você é bem aceito aqui com a gente. Temos voto para você. Pode ser também, dentro, entenda, do que Rondo disse, do que você disse. O atual presidente, né, Iron Júnior, Iron Júnior não é bem aceito dentro do PMDB, inclusive não foi vice de Dr. Anchieta, né? Aliás, ele nem foi vice de Amazã e nem foi vice de Dr. Anchieta, né? Veja bem, vocês interpretaram mal, certo? Vocês interpretaram mal, eu estou, como diz a Amazã, essa repórter danada, ela está querendo me colocar em maus lençóis. Pois bem, nós, a coligação de Amazã, obtivemos 4 vereadores eleitos. E a atual situação obteve 5 vereadores eleitos. 5 é maior do que 4. Então, para chegar à presidência, nós precisamos de um voto. O que eu deixei claro aqui foi que nós 3, eu, Dormiro e Cássio, demos carta branca a Tais particular, como você já foi dito aqui, certo? Em contrapartida, eu disse, se o vereador Ronald Neri tiver o aval dos meus 3 colegas, se tiver o aval de Amazã, está disposto a ir buscar esse voto e para ser candidato ao presidente da Câmara. Me foi entendido, tranquilamente. Agora, como você sabe que nós também não somos ingênuos, né? Claro que essa articulação para conseguir o voto da oposição já foi iniciada há muito tempo, que todos nós sabemos disso. Até já, porque né? nós temos 2 candidatos lá da situação que já chegou a informação. Iron Júnior e Zé da Noite. Né? Voltando ao caso de Iron, para ficar bem claro para todos, eu disse que, pelo que não é unidade dentro do sistema do PMDB, liderado pelo PMDB. O que implica? Implica dizer que outro vereador ligado ao sistema do PMDB esteja aberto a conversar com o Ronald Neri, esteja aberto a conversar com o Tais, esteja aberto a conversar com a Amazã, e nós conseguirmos o 5º voto e termos o presidente para ajudar na administração de Amazã. Ficou claro? Ficou claríssimo. Claro que não é Iron Júnior, pode ser outro. Claríssimo desde o início, viu? Não, agora ficou mais claro.
amanhã, né? Ficou mais claro agora. Marcos, Eu tô aqui. Ficou mais claro, Marcos, eu gostaria de Jantas. fazer um adendo à colocação de Ronald, porque, como democrata que nós somos, nós queremos o melhor para Jardim Seridó. E não quer dizer que eu tenha alguma imposição de ser eu o candidato. Não tem nenhuma imposição. Pode ser até um candidato da oposição que queira somar conosco para fazer esta transição, para Jardim acabar com o radicalismo, para que as pessoas possam fazer disto uma bancada que tenha o objetivo de fazer o bem a Jardim Seridó. Pode ser Zé da Noite, pode ser consórcio, pode ser auxílio. Claramente não precisa hoje. Agora, no dia 1º de janeiro, pode ser que ele não seja. E que for, se ele for, ele faça um bom trabalho de também. Pessoas que temos que dizer, nós somos repórter para isso, viu, Marcos Jantas? Pode ter essa obrigação. Ter essa obrigação. E que vocês acabam, para isso, vocês precisam aguçar a vaidade de alguém e essa segunda vez que ele falou, deixou claro que não é Irão Júnior. Eles querem buscar. E o próprio Tais reafirmou que dificilmente mas a gente sabe que se consegue isso é porque a situação não está unida. Se ela está unida, então caminha para o acordo que eles estão fazendo. O Irão Júnior ou Zé da Noite. Amazon, Tem mais ou menos a noção, né? Pelo que a gente vê, né? Pelo que a gente observa, né? Pagamentos atrasados, né? FPM zerado, que tá vindo aí, tudinho. Mas nós, como disse, somos esperançosos, otimistas. E a partir de janeiro, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Que está ali um abraço aqui, você falou de Carnaval, São João, e para gerar emprego, o município pode dar alguma contribuição nesse sentido? Juventude, né? Não só juventude, mas as famílias, né? É bom que se diga que todo mundo tem que ter oportunidade, né? Então, é uma questão nacional, a questão do desemprego, né? Mas graças a Deus, mas em especial, o que é que pode um gestor municipal fazer para contribuir para o surgimento de emprego? Eu tenho dito, apesar de ser uma receita pequena, o ICMS, né, que vem, as empresas são do microempresas, né, desse bolo do simples, né? Mas a parte volta. Por menor que seja uma empresa que tem essa isenção, não é? Se há precisa de isenção, promessa de isenção e promessa de isenção, será atrativo que se instale em empresas, não é? Porque isso aqui é uma empresa, mas ela não existe ainda em Jardim do Seridó, por exemplo, né? Aí então eu não tenho receita nenhuma. Se ela vier e eu deixar essa empresa isenta, eu continuo sem receita, não é? Mas eu vou ter emprego. Eu vou ter dinheiro circulando que a receita vem indiretamente. Então, precisamos também de ter espaço para construção de galpões. O município precisa urgentemente disponibilizar uma área para que quando o empresário queira colocar a sua empresa, ele tenha onde construir. Evidentemente que o município vai ter que aprovar isso por lei, porque ninguém pode sair dando as coisas, tem que ser tudo aprovado por lei, mas tem subsídio para isso. Inclusive, Jardim tem uma vocação para a questão do setor têxtil, né? Facções. Tem nosso amigo Neguinho que está por aqui, também a questão voltaram para a questão da marcenaria. Então, esse possível distrito industrial, você acha que é realidade para Jardim do Seridó? Eu quero, e essa semana eu conversava com uma pessoa que é muito importante para isso, e
ele meio assim, meio não otimista com a situação do país, e aí dizia, mas isso não vai gerar. Eu disse, olha, eu quero planejar uma jardim para o futuro, certo? Tudo bem que se eu implantar esse distrito industrial, ele não tenha, ele não tem um boom nesses 4 anos, mas eu projetei para o futuro. O plano diretor, como eu disse, que é urgentíssimo, porque não podemos continuar assistindo o que acontece hoje em Jardim. Você vende terrenos sem ter um loteamento registrado, complica a situação de quem vai morar, complica a situação da prefeitura, que depois que vai ter que levar a infraestrutura. Ora, meus amigos, isso só acontece em Jardim, eu imagino, porque na maioria das cidades não é assim. O município acaba crescendo de forma desordenada. Desordenada, sem acesso. Marcos, se você estiver no bairro Baixa da Beleza, você quer ir para o Ana Cunha, você só tem um acesso. É a BR, Marcos. Como é que Inclusive é filho do ministro Diácono Teixeira, né? Está lá em Natal e está aqui perguntando: Amazã, você tem algum projeto aí para o plano de resíduos sólidos com incentivo à reciclagem e destinação ambiental correta dos distritos de Jardim do Seridó? Olha, dos distritos? Mas acho que deve ser da questão dos resíduos. Sim. Detritos. Detritos, perdão. Olha, do problema do aterro, não é verdade? Então, o Seridó está carente. Existe já um consórcio que parece-me que é em Caicó, mas essa coisa não andou, tá certo? Então, nós vamos, a partir de agora, através da Associação das Prefeituras, retomar essa discussão. O local de lixo e de restos de fossas, né, que está sendo colocado ali do lado do Ana Cunha, o que exala um mau cheiro enorme, porque fica do lado do nascente, vou falar assim para ser mais entendido, do lado do nascente, evidentemente, o vento sopra do nascente para o poente, não é verdade? Então hoje esses detritos estão sendo colocados do lado de cima do Ana Cunha, e quando o vento do desconforto, é compromisso nosso tirar aquilo ali. E eu sei que é muita coisa, são muitos problemas. Nós temos hoje a falta de saneamento em Jardim do Seridó, nós temos o esgoto, o pouco esgoto que existe encanado, ainda com maneiras de barro, se quebra, se entope de vez em quando, mas o pouco que escorre vai para dentro dos rios, os rios que abastecem o manancial que serve água para Jardim do Seridó. Isso é simplesmente inaceitável. Então é preciso fazer muita coisa que não apareça acima do chão, que muitas vezes pode até ficar enterrado na sua maioria, mas que traga resultados, né? Isso significa saúde, bem-estar, significa praticidade em tudo. Só em relação à questão do aterro, já tem um local na saída para São José. O que falta agora é a equipe do governo reunir os novos prefeitos, os prefeitos eleitos, que com certeza eles devem fazer isso no início do próximo ano, mas tem todo um projeto já pronto para esse aterro. Mas é um consórcio que faz 10 anos que não sai do papel. Mas só também demora muito. Mas o que está faltando é muitas vezes a equipe do governo, pelo que nós acompanhamos, porque nós fizemos um cerimonial em Currais Novos, em Parelhas e Caicó, são as pessoas se interessarem, principalmente as autoridades e os políticos, porque dá trabalho reunir os políticos que realmente tem que fazer a coisa acontecer. É o que está. Eu gostaria de fazer uma observação, porque quando aí eu passei com o vereador sobre essa questão do saneamento básico, e todos os todos os municípios está limitado, porque o órgão do governo federal que era responsável, a FUNASA no caso, ela tinha dificuldade financeira. Então colocaram-se que o primeiro, inicialmente, que ela seria responsável para os municípios que tivessem 50 mil habitantes.
ou então num consórcio de municípios. Foi discutido isso por diversas vezes, a questão do lixão, e Marcos disse que andou bastante, mas não tem havia aí nos municípios locais para fazer o transbordo do lixão, depois de fazer a reciclagem que você falou aí no caso. Já disse que tem uma coisa interessante que são as pessoas que catam comida, matéria orgânica para dar a porcos principalmente. Parelhos e Caicó tem um exemplo de sucesso, que é a coleta seletiva. Pois é. Muito fácil também. Do pior dos produtos na região do Seridó, da incidência de enorme quantidade de câncer de intestino, etc., em razão da prática desastrosa de que juntaram os esgotos e colocaram, por ser a questão da gravidade dentro do rio, no caso do Cobre, no Rio Seridó. Existem nas outras cidades que também fazem o mesmo. E nós temos o quê? Nós temos uma coleta para dentro do manancial que abastece a cidade, uma água que transforma os materiais pesados que vão nesse lixo, principalmente pilhas de lanterna, de eletrodomésticos, de computadores, etc., que são extremamente poluidores de material pesado, que vão para dentro desse esgoto, que se fala muito em questão que está feita, hoje polui muito, infinitamente menos que esse esgoto, no caso. Nós temos a questão ainda do que a Amazon falou aqui. O conjunto da Cunha e o Luzia Leopoldina, eles sofrem de comer misturado com capim de fezes e de coisa podre, que vem de lá. Coisas que a população realmente deixou muito clara para a Amazônia. Mas nós temos um outro pior ainda, o lixo de Jacílio na extraída. Então nós estamos tomando as fezes, as urinas e o lixo que é juntado no lugar inadequado para ser reformado. Então é urgente que se faça alguma coisa para que se transforme. E aí é o papel da Câmara Municipal levantar esse debate. Levantar esse debate. Eu acho, Marco Danta, que a agressão entre colegas vereadores não levou um fósforo para ninguém, não levou para ninguém. Então, os problemas da cidade, quais as soluções, qual é o que é que nós podemos fazer, qual é a interferência que a Amazônia tem junto aos poderes, qual é a interferência por menor que seja de qualquer vereador que possa usá-la para beneficiar a cidade. Porque não é só o Amazônia que pode conseguir alguma coisa, eu posso, o Ronaldo pode, os outros vereadores do pode, porque todos eles votaram em deputado, pode pedir uma emenda. Eu já falei para o meu deputado que pediu emenda para a minha cidade. Eu já falei para o deputado que Jardim vota nele e não paga nada por isso. Jardim Seridó vota, poucos votos, são poucos os votos que ele recebe de Jardim Seridó, mas são votos conscientes. O vereador Jonas, o ex-vereador Jonas, quando não era mais candidato a nada, sempre vem Jardim Seridó, Marco Fulano vota em Rogério Marinho, que ele tem trabalhado pela questão da cidade inteligente, da cidade digital, do projeto que foi dele, que hoje a universidade tem a Universidade Federal tem uma empresa só destinada foi aonde nós inspiramos para fazer o design de Seridó. Então, nós temos, com certeza, que cada um pedindo a quem votou, votando, trazendo emendas para ajudar o prefeito, não vai ajudar a Amazônia, não, que a Amazônia, se sair de Jardim Seridó hoje, ele não vai precisar ser prefeito. Ele é muito que seja melhor. Se que quando terminar o seu mandato, você faça não aquela festa que você fez
com 1.000 pessoas, faça com 30, 40, com todas as cidades aqui do Siridó, e tenho certeza que depois daquela festa, se chegar na cidade, Jardim foi ótimo, Jardim foi em paz, Jardim tinha gente amiga, Jardim está cumprimentando, e que nós precisamos que Jardim entenda que se as outras cidades entenderam isso, Jardim precisa entender muito mais, que só que vai ganhar de novo. Bom dia a todos. Boa tarde, já me faculdade, eu vereador, congregação, e eles têm o sonho dele. Eu passei 4 anos com o Cássio, e ele falava em Amazã e nos sonhos que compartilhava com ele. Eu ouvi os projetos, como sempre, todo o início, toda a vitória, quando o candidato é vitorioso, tem seus projetos, mas nós também vemos e assistimos a realidade depois de assumir uma prefeitura. A Amazã falou na esperança de voltar ao crescimento, não só mas do país de modo geral, que refletem um crescimento geral, reflete na casa de cada cidadão. Mas eu fico perguntando assim, todos os eleitos geralmente têm esse mesmo discurso. O que pode fazer diferente? O que você acha que... Por que vai ser diferente? Porque todos, por exemplo, nós tivemos aqui a dificuldade Francisco entrar esses 8 anos que ele foi prefeito, ele tinha o projeto deles, mas não foi o que ele queria, né? Uma coisa diferente. Na gestão como todo, o que vai ser diferente é fazer a gestão pensando no município, no melhor para o município, com infraestrutura, o plano diretor, né, que eu acho que é urgente, tá certo? E não pensando, fazer essa gestão pensando nisso aí, e não pensando em me reeleger. Não pensando em me dar bem com o mandato, em ficar famoso no mandato, não é? Não pensando... É porque você já é famoso. Pois então. Então, o que fará diferente no meu ponto de vista para o município e fazendo a coisa certa. Muitas vezes vai doer em alguém quando eu fazer a coisa certa, mas eu prefiro prejudicar no bom sentido, né? Beneficiar menos e beneficiar mais do que deixar. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma rua no centro de Jardim do Siridó que estão colocando lixo. Eu passei hoje lá, tem um curral no centro da cidade, e segundo a moradora, é porque esse curral pertence a uma pessoa e, enfim, disse que ele não saía de lá. Então, esse tipo de coisa que beneficia um e prejudica 10 não dá certo para mim. Eu prefiro beneficiar o máximo. Então a gestão ela passa a ser diferente daí, quando eu penso na comunidade como um todo. E para ser mais específico, no caso da pergunta dele, que ele estava falando de recursos, como gerenciar isso, se a realidade é muito séria em termos financeiros. Meu amigo, é o seguinte, fazer as contas. E hoje em dia tem as previsões de receita. E você fazer você pretende cortar gastos até o pessoal? Eu não queria usar essa expressão, porque já é muito batido, né? Até o próprio governo já está... a PEC que aí se está aprovando para se limitar a esses tetos, né, esses gastos, né? Então eu não queria usar essa palavra, mas é isso mesmo. Na prática é entrada e saída de recursos. Então não tenho como eu privilegiar 60, 70 correligionários meus com determinados benefícios, entendam como quiser, e deixar de fazer serviços de extrema necessidade para 12.300 pessoas. Amazã, nós queremos aqui agradecer a sua participação, desejar toda a sorte na sua administração. Nós sabemos que você vai ter alguns desafios, vai assumir um município que vai enfrentar uma crise hídrica, já está enfrentando, né? Queira Deus que chova, mas se não chover, só Deus sabe como vai ficar a nossa... Não é Jardim não, é a região do Siridó toda, né? Caicó está aí praticamente às vésperas de um colapso. E Corema está secando. Jardim do Siridó, a gente tem que render, eu não sei se ainda continua, mas sendo abastecida pelas traíras, né? Eu não sei, até
é até um milagre, Jardim do Seridó continuasse na Baixa Siri pela passagem Astraísa. Então você vai enfrentar, você vai assumir Jardim do Seridó, enfrentando uma crise hídrica imensa, e talvez seja já a sua postura, já se justifica a sua postura de ter que priorizar. Então, nós desejamos sucesso para que você possa realmente fazer uma administração que possa agradar a população jardinense, e que principalmente você seja o prefeito de quem votou e de quem não votou em você. Porque, como você mesmo disse, você vai administrar jardim para 12 mil e tantas pessoas. Exatamente. Então, que você possa realmente ser esse prefeito de quem votou e de quem, de repente, acabou não votando em você. Marcos, antes de encerrar, hoje é o Dia dos Professores, e queria parabenizar essa categoria que contribui imensamente, né, para tudo, né? Todo profissional tem que passar pelo professor. Então, uma das mais plausíveis, né, profissão, né, que merece todo aplauso, os nossos professores. Parabéns, que Deus. Eu quero aqui reafirmar o meu compromisso dessa gestão para todos. Quero parabenizar os meus adversários também pela campanha que fizeram, pedir desculpas se magoei alguém durante o calor da campanha, tá certo? E conclamar todos para a gente, a partir de agora, pensar em jardim. Daqui a 4 anos vai ter eleição, não é? Se montar a adaptação, clamo o Jardim do Seridó para voltar a ter paz, a ter harmonia nesse período. Obrigado a todos vocês, Joel, Marcos e todos que fazem a AM de Parelhas. Obrigado, Ronald. Obrigado, Tais. Obrigado, Neguinho, que aqui está. Reginaldo, o Gondim, que veio aqui, o vereador Humberto Gondim, nosso amigo. Minha esposa e a futura primeira dama de Jardim. Graças a Deus, e muito competente. E, enfim, agradeço a todos, e que Deus ilumine a todos nós. E que 2017 seja o ano da retomada do crescimento nacional. E que chova, pelo menos para juntar mais água para as ilhas. Mas não, estamos preparados para ajudar o município. Também a gente deseja realmente, como o Marcos falou, uma boa gestão, que eu digo muito que quando o gestor acerta, quem ganha é o povo, quando ele erra, quem perde é o povo, né? Tenho certeza que você vai fazer uma boa gestão. Obrigado. Ronald, é? Com T, de É com T. Ronald com 2 T's e um Y no final. Eita! Complicado. Gostaria de deixar também os parabéns para todos os professores do Brasil, e em especial Seridó, e de forma mais especial ainda a minha mãe, que faz parte da docência de Jardim do Seridó há 25 anos. Logo, logo, se Deus quiser, aposentada, e vai cuidar melhor do filho dela agora, o vereador. Não, você já está cuidado já. Você vai ter que cuidar dela, de seu pai também aqui, né? Então, Marcos, gostaria de agradecer aí a oportunidade, a você, a Joel de Souza, a todos que compõem a Rádio AM, ao nosso prefeito Amazã, dizer aí que mais uma vez reafirmar o compromisso com ele. Agradeço de forma especial também aos 687 eleitores que confiaram no nosso projeto e nas inovações para Jardim pelos próximos 4 anos. A você, muito obrigado. Tarso. Não poderia ser diferente. Dizer a vocês que, como sou professor, eu sou professor implementado do IF, então eu tenho hoje de dizer a todos os colegas professores que nossa missão é muito espinhosa, mas é muito bacana. Quando a gente vê as pessoas que tiveram a oportunidade de passar pelas nossas mãos através do estudo, progredirem, faz com que o professor esqueça as mazelas da função e que se sinta realmente recompensado por esta oportunidade que tivemos.
Nós queremos dizer também a Jardim Seridó que quando éramos vereadores, nós discutimos com os professores todas as questões municipais, na Câmara Municipal, com todos os vereadores. Nós fizemos um plano de carga de salário dos professores, até atualmente o que lá está em fundos, com a colaboração minha e também do professor Marinho, que é meu irmão, que é secretário de Junta de Educação, no caso. E nós tivemos, nesta oportunidade, somos entusiasmados pela questão da educação, porque, para mim, é a única saída para quem nasceu pobre com a gente, quem perspectiva muito bem, que tenha dado também a oportunidade a Jardim de ter um gestor que já provado que nas suas empresas, que começou do nada, começou tocando daqui mesmo em Parelhas, no sítio do Dr. Mauro Medeiros, que eu ouvi fazendo isso, e que hoje é um artista não só brasileiro, mas até no exterior tem. Seu nome. Então, apesar de ser um pouco rude, como se diz em informática, mas nessa campanha agora tive a oportunidade de usar os meios de comunicação sociais para me comunicar com leitores que eu não tinha oportunidade de fazer em razão da falta de tempo, e fiquei até entusiasmado e quero anunciar a todos que a partir de 1º de janeiro terei uma página na internet para que todos possam colaborar com o nosso mandato e que eu possa fazer deste mandato um mandato melhor que os outros que eu tive a oportunidade de fazer e contribuir com o Jardim Seridó. Isso é discurso de candidato para a Câmara, né? Não. Do começo ao fim. Eu sou candidato a fazer um trabalho que eu já até fiz antes. E queria agradecer mais uma vez. Jardim pode confiar em tais, que eu confio em vocês. Agradecer aos 503 que já não tinham compromisso, mesmo tendo chegado no dia da convenção para ser candidato, e que durante esse período muito pequeno, nós tivemos a interrupção da festa, e uma questão da divisão entre um dia e outro candidato. Então foi muito pouco tempo para chegar a esse povo todo. E eu só cheguei por conta de N amigos que a gente fez durante a vida. Tem duas coisas na vida que vocês não podem deixar de fazer, o povo jovem, o pessoal do Facebook, etc. Nunca perca a oportunidade de fazer um amigo, que esse é a outra para você, e a outra para ele também. Era o melhor, e que possamos voltar à cidade que eu voltei, tendo meu emprego, mesmo tendo minhas ocupações outras, para fazer de Jardim o que, segundo o Desvio Rosado disse no discurso, que o homem que não faz nada pela sua terra, não faz nada pela terra de ninguém. Eu já